Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra? E o texto que eu quero compartilhar com você está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, apenas o verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém? Queridos, estava passando pela carta de Paulo aos Filipenses e me deparei exatamente com esse verso primeiro, que é tão interessante e traz um ensinamento importantíssimo para nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, se você pegar o capítulo 3, ele traz algumas coisas muito interessantes. Se você pegar a partir do verso 12 em diante, ele vai falar sobre prosseguir para o alvo. E é interessante que ele fala que ele mesmo não havia ainda alcançado. Mas ele diz, olha, uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E quando ele pega já no capítulo 4, ele então está concluindo a sua carta. Ele começa dizendo assim, da seguinte forma: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande pelos irmãos de Filipos. E ele fala que aqueles irmãos eram a alegria e coroa dele. Fazia parte da obra que ele estava semeando, a obra que ele estava fazendo com que crescesse. E ele fala assim, sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo. O apóstolo Paulo tinha alegria da forma que os irmãos de Filipos caminhavam. E ele finaliza dizendo, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E é exatamente essa a parte principal para a nossa meditação hoje. O Senhor tem convidado a mim e a você a estarmos firmes no Senhor. E ele diz, permaneçam. E é interessante que, pegando esse texto, eu me lembro de Jesus falando lá no Evangelho de João a respeito disso. Ele trata sobre nós permanecermos nele. E o texto vai falar da seguinte forma. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai falar exatamente sobre permanecer nele. O texto fala no verso 5 assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E o texto que nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, fala sobre permanecer. Permanecer no Senhor. O texto vai falar e vai nos deixar bem claro sobre isso, sobre a importância de nós permanecermos firmes. Firmes no Senhor. E é interessante, queridos, que no tempo que temos vivido, tempos difíceis, talvez hoje você tenha passado um período de choro, um período de luta, de dificuldade. Mas a palavra que o Senhor tem para mim e para você no dia de hoje é: permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E o Senhor Jesus fala: se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muitos frutos.
Ele diz, olha, permaneçam em mim. E o texto que nós lemos fala, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Independente da circunstância, querido, que você possa permanecer firme nele, porque ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Que Deus, nesse dia de hoje, te abençoe, em nome de Jesus.